Olá, gente. Vamos continuar então com o cálculo estequiométrico. A gente começou a ver como calcular massa molar, que a gente precisa relacionar quando a gente trabalha número de mol, massa molar, molécula, átomo. Então, a gente precisa saber calcular a massa molar. Então, foi o que vocês fizeram na aula anterior, tá? Daí, agora, vamos dar mais um passo e começar realmente com os cálculos de estequiometria, tá? Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Vamos lá? Só mais um segundinho. Bom, vamos lá para o cálculo estequiométrico. Esse nome é mais feio do que realmente é o que a gente vai fazer, tá bom? Não precisam se preocupar. Muita gente brinca aí que química é baseada na regra de 3. Não é só isso, mas a gente usa bastante regrinha de 3, tá? Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que conseguir fazer essas relações que eu vou mostrar agora para vocês. Então, só para contextualizar mais um pouquinho, um cálculo estequiométrico, ele relaciona medida, elemento, então ele é o estudo das relações quantitativas entre átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de uma reação química, tá? Então, quando eu quero quantificar átomo, molécula, massa, volume, que seja dentro daquelas substâncias que estão fazendo parte da minha reação, eu utilizo o cálculo estequiométrico, certo? Então, aqui a gente, puxando um pouquinho do que estava na outra aula, um mol, eu posso falar que um mol relacionar ele com massa, com o valor de um coeficiente, com as condições normais de temperatura e pressão, com a quantidade de átomos, moléculas, usando o número de Avogadro. Então, algumas relações molares aqui. Eu tenho essa reaçãozinha aqui, N2 mais 3H2, dando 2 de NH3. Se eu estou falando em número de mol, tá? Então, eu tenho aqui 1 mol de NH2, porque quando eu não tenho nada aqui, quer dizer que é 1. Lembra lá quando a gente faz balanceamento de reação química, que a gente acerta esses coeficientes agora são número de mol, tá? Então, aqui eu tenho 1 mol de N2, 3 mol de H2, 2 mol de NH3, beleza? Se eu estou falando de moléculas, eu vou relacionar. Eu tenho aqui, ó, usando o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 moléculas, quando eu estou tendo 1 mol. Se eu tenho 3 mols, eu tenho esse valor de uma molécula de vezes 3. Então, 18 vezes 10 a 23. E aqui eu tenho 2 mol, então eu tenho 2 vezes o valor de uma molécula. 12 vezes 10 a 23. Se eu estiver falando em termos de massa molar aqui, eu tenho o nitrogênio, se eu olho lá na minha tabela periódica, ele vale 14. Então, se eu tenho 2 nitrogênios, quer dizer que eu tenho 28 gramas. Aqui, o hidrogênio vale 1, eu tenho 2, então vale 2, só que eu tenho 3 moléculas, então 6 gramas. Aqui, 34 gramas. Se eu estiver falando em termos de volume, tá? Lembrando das condições normais de temperatura e pressão. Para 1 mol, uma molécula, eu tenho 22,4 litros. Para 3 mols, eu vou multiplicar esse valor. Para 2 mols, eu vou multiplicar esse valor, tá? Então, eu consigo estabelecer algumas relações aqui, certo? Essa tabelinha é bem interessante, tá? Se vocês ficarem com dúvida, vocês voltam para essa tabelinha. Então, para resolver uma questão envolvendo um cálculo estequiométrico, nós devemos seguir alguns passos gerais aqui, tá? Aqui eu tenho algumas regrinhas que a gente pode seguir. Conhecer a equação, eu preciso saber quem é reagente, quem é produto. Essa reação tem que estar balanceada, então eu tenho que ajustar os coeficientes lá da minha reação. E aí montar uma relação utilizando uma regrinha de 3, tá? Então, saber qual é a minha reação, ter ela balanceada e conseguir estabelecer qual a relação que eu quero montando uma regra de 3. Então, tá aqui. Qual a massa de água dada em gramas produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio gasoso?
Então, primeiro, eu quero saber, ó, o exercício está me falando qual é a massa de água dada em gramas produzida a partir de hidrogênio. Então, a água, H2O, tá? Isso todo mundo conhece. Molécula da água, H2O. Então, eu quero saber para formar ela. Eu tenho o gás hidrogênio, que é o que ele me pediu. O que está faltando? Oxigênio. Eu venho e coloco oxigênio aqui. E aí, temos que fazer o balanceamento. Normalmente, utilizamos os valores inteiros, então não vou quebrar aqui e colocar meio de O2, não vamos usar os coeficientes inteiros, tá? Então, por isso que eu precisei multiplicar, ó, se eu tenho O2, como que eu vou conseguir ter O2 aqui? Eu vou ter que multiplicar essa molécula de água por 2. Só que a hora que eu multiplico por 2, eu vou acabar tendo 4H2. 2H2, 4 hidrogênios. Então, eu tenho que multiplicar por 2 aqui para eu ter igual, tá? Então, agora eu tenho a minha reação balanceada. Quem não lembra, dá uma buscada lá, material do ano passado, busca na internet como fazer balanceamento de reação, certo? Por tentativa e erro, que é esse caso aqui. Tenho minha reação balanceada, eu vou ver o que o exercício está me dando, tá? Ele quer saber, ó, a partir de 8 gramas de hidrogênio, quanto que eu consigo produzir de água. Que relação que eu posso usar? Se está falando de massa, vou fazer uma relação com massa. Então, eu consigo calcular a massa molar, né? O hidrogênio, ele vale 1 na tabela periódica. Eu tenho 2 hidrogênios, então é 2, só que eu tenho 2 moléculas. 4 gramas de hidrogênio. Equivalem a quanto de água? A água, a mesma coisa. 16 do oxigênio mais 2 do hidrogênio, 18. Só que eu tenho 2 moléculas, então 36 gramas. Estou relacionando a massa molar, então, em 4 gramas de H2 aqui da minha reação, eu tenho 36 gramas de água. Então, em 8 gramas, eu vou ter quanto? Vou fazer, então, uma regrinha de 3, tá? Ó, 4 vezes x é igual a 8 vezes 36. Vou isolar o x, que é o que eu quero saber. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui, eu vou encontrar 72 gramas. E faz sentido, né? Se de 4 eu fui para 36, 8, eu vou para 72, estou aumentando. Sempre faça depois essa relação para você ver se está fazendo sentido o que você encontrou, tá? Então, a minha informação estava em termos de massa. Eu tenho quais são as moléculas, então eu vou utilizar os valores de massa para eu conseguir chegar no que eu quero. E isso a gente chama aqui de relação massa-massa. Próxima, relação de massa em moléculas. Então, o exemplo está aqui pedindo quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de gás oxigênio. Então, de novo, a mesma reaçãozinha. Eu sei de água e sei que tinha oxigênio, então eu preciso de hidrogênio. Tenho que balancear. Balanceamento da reação feita. Agora, eu vou fazer a relação que ele está pedindo. Ele está pedindo número de moléculas e ele me deu massa. Então, eu vou ter que relacionar massa com molécula. São as informações que eu tenho. Ele está pedindo molécula, ele me deu massa. Então, vamos lá. Oxigênio. O oxigênio, ele vale 16. Na minha reação, eu tenho 2, né? O2. Então, 32 gramas de oxigênio produzem quantas moléculas de água? Olha aqui, eu tenho 2 moléculas. Para eu passar a palavra molécula em número, eu uso o número de Avogadro. Então, eu vou fazer 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu vou ter aqui o 12 vezes 10 a 24, a 23. Beleza? Então, 32 gramas equivalem, me produzem 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. 16 gramas vão produzir quantas moléculas? A gente já ia conseguir ver isso sem precisar fazer a regra de 3, ó. Eu tenho dobro e agora aqui eu tenho metade, né? Tem um valor e aqui eu tenho metade. Então, quer dizer que vai produzir metade aqui para mim. E é o que a gente encontrou. Mas, se eu quiser fazer a regrinha de 3 mesmo, eu monto dessa forma. 32 gramas produzem isso de moléculas. Quanto 16 vai produzir? Multiplico em x. 32 vezes x, esse vezes esse. Isolo o meu x. Encontrei 6,02 vezes 10 a 23, que equivale a uma molécula. Tá?
Relação agora entre massa e volume. Qual é o volume de amônia produzido nas condições normais de temperatura e pressão por 12 gramas de hidrogênio que reagem com N2 suficiente? Quando ele fala que reage com N2 suficiente, quer dizer que a reação acontece. Não está faltando nem sobrando nada. É o exato para essa reação acontecer. Então, eu tenho que reagir N2 com H2, tá? E aí, não vai me dar N4, não vai me dar N2H2, não existe isso. Então, o gás que podem existir é a amônia, e é o que ele estava me pedindo aqui também, né? O volume de amônia. Esse é o gás amônia. Então, eu tenho que fazer o balanceamento da minha reação. Aqui eu tenho N2, e aqui eu tenho um nitrogênio só, então eu preciso ter 2. Venho, coloco 2. Só que a hora que eu coloco 2, esse 2 multiplica aqui também. Então, agora eu tenho 6. Eu preciso ter 6 de H2. Para eu ter isso, eu tenho que colocar 3 aqui. Reaçãozinha balanceada. Vou aqui para as minhas relações. Tá pedindo volume e tá me dando massa. Então, eu vou ter que dar um jeito de relacionar volume e massa. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume para um mol, para uma molécula, é 22,4 litros. Então, eu tenho aqui relacionando H2, que era o que ele me deu para eu relacionar. Então, massa molar do H2. Eu tenho hidrogênio que vale 1 vezes 6. Então, 6 gramas de H2 produzem 2 vezes 22,4, 44,8 litros. 12 gramas, que é o que está pedindo, produz quanto? É para dar o dobro, né? A gente vai fazer aqui a regrinha de 3. A gente encontra 89,6. Então, eu sempre relaciono o que ele está me dando com o que ele está pedindo. Ele estava pedindo volume, ele me deu massa. Então, se eu tenho moléculas prontas ali, eu consigo ver qual é a massa molar e relacionar essa massa com o volume das condições normais de temperatura e pressão, que é o CNTP. Agora aqui está relacionando o mol com o volume. Então, vamos lá. Quantos mols de... Ou moles é estranho, mas a gente encontra essa palavra também, tá? É mol. Então, quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO? Então, ele está me dando um volume e está pedindo o número de mol, né? Quantos mols. Então, vou montar a minha reação. Ele está falando quantos mols de CO2 são produzidos, então ele é meu produto, a partir de CO. Eu tenho que CO, para ter o CO2 eu preciso de mais oxigênio. Então, vem e coloco reação com oxigênio. Tenho que balancear a minha reação química. Eu podia dobrar. Aqui ele usou número quebrado. Eu prefiro que a gente dobre, tá? Que a gente use só números inteiros. Vai dar na mesma. Mas, só para vocês observarem aqui, usando esse meio, a gente encontra aqui que a partir do CO, que eu tenho aqui 1 mol de CO, né, no meu coeficiente, 1, tá? Se eu tivesse dobrado, ia ter 2, só que aí também ia ter dobrado aqui, então sempre vai ser proporcional. Eu prefiro que a gente use números inteiros, beleza? Mas vamos lá. Aqui eu tenho meu coeficiente 1, e aqui, então, eu vou conseguir relacionar como? Ó, CO. Se eu tenho uma molécula de CO, eu tenho 22,4 litros de CO. E eu estou relacionando com mol, porque ele quer saber mol. Então, quantos mols tem aqui? Tem 1 mol, porque o meu coeficiente é 1. Se fosse 2, seriam 2. Então, 22,4 litros disso, consigo relacionar com 1 mol disso. Então, o que ele quer é 44,8. Quanto que eu vou ter? Vai dobrar, tá? Então, eu vou ter 2 mols. Faz todo sentido. Então, se eu tivesse feito com os valores inteiros, eu ia acabar encontrando, como eu vou ter essa relação, vou ter essa divisão, de qualquer jeito eu ia acabar encontrando esse valor. Certinho? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por enquanto é isso. Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios agora que eu propus lá para vocês.
A gente vai utilizar agora uma plataforma que chama tô testando, tá, gente, para ver qual tudo que fica mais viável pra gente. Outra plataforma que chama Super Professor. Vocês vão fazer um cadastro e só para o primeiro acesso, nos próximos vocês vão utilizar a mesma senha e e-mails cadastrados anteriormente. Vocês vão resolver as questõezinhas por lá, tá bom? Eu creio que fica muito mais organizado, ver como que vai ficar. Então, qualquer coisa vocês me procurem e bons estudos aí para todos vocês.